Seja Deus. Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez aqui com vocês para deixar a palavra viva, a palavra santa do nosso eterno Deus. Deixa eu deixar essa chave aqui para lá. Isso. A chave não tem o porquê aparecer na gravação, né? Mas nós vamos prosseguindo aqui com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo aquele estudo, né? A Igreja de Cristo. Já estudamos 2 módulos, né? Que foi o batismo nas águas e também o outro foi a Santa Ceia, né? Hoje nós vamos estar falando sobre a escolha do obreiro, né? Quando eu falo obreiro, não é só o cargo obreiro em si. Porque quando a Bíblia fala obreiro, ela não está se referindo a um cargo, mas ela está se referindo àqueles que vão compor a obra de Deus. Seja ele presbítero, seja ele diácono, seja ele um evangelista, né? Seja ele um obreiro, né? Algumas igrejas não têm obreiros, né? Algumas igrejas é diaconato, é presbitério, enfim. Cada igreja tem suas regras, né? Seus estatutos, sua maneira de trabalhar. Mas são obreiros, independentemente de cargo ou não, são obreiros. Desde aquele que está ministrando uma palavra, fazendo a parte de um louvor no altar, até aquele irmão que está na porta recebendo as pessoas. Todos são obreiros. Então, nós vamos falar hoje sobre a escolha do obreiro, né? Já quero deixar o seu like, pedir para você deixar o seu like, o seu joinha, se você já é inscrito. Se você ainda não é, eu convido a você assim a se inscrever, tá ok? Então, aqui nós vamos ver algo que aconteceu na igreja primitiva da época. A igreja estava começando, né? Era uma igreja pequena, estava iniciando. É como uma igreja de interior, né? Uma igreja iniciando. E os apóstolos, eles tiveram que dividir a tarefa, né? Eles estavam deixando de se dedicar à pregação do evangelho para fazer outras coisas. No caso, a Bíblia diz aqui servir as mesas, né? Ou seja, eles estavam deixando, fazendo ao mesmo tempo que estavam pregando a palavra, eles estavam fazendo outras coisas, né? Eles estavam tendo que fazer outras coisas porque não tinha pessoas que viessem a exercer esta função. Então o que aconteceu? Os apóstolos, que eram os líderes da igreja, né, a diretoria da igreja, reuniram, né, os irmãos. Quando eu falo irmãos, não é uma reunião fechada, não, reunião da igreja mesmo, entre obreiros e membros, que era uma igreja que estava iniciando. E os apóstolos expôs, né, essa questão diante do povo, diante da igreja, né? E falaram, olha, a gente não pode deixar o ministério da palavra para servir as mesas, a gente vai ter que arrumar pessoas que possam fazer isso, porque não tem como a gente fazer as duas coisas. É verdade, é verdade, por mais que hoje em dia, infelizmente, a gente vive essa realidade, né? Às vezes a gente até tem que fazer outras coisas além daquela que Deus nos chamou para fazer, porque às vezes faltam trabalhadores, né, para fazer a obra. Então, às vezes a gente até, igreja pequena acontece isso muito, né, que às vezes não tem muitos obreiros, né, aí o pastor, o pregador, ele vai, ao mesmo tempo que ele vai pregar, ele vai abrir o culto, ele vai limpar, ele vai fechar a igreja, né? Porque às vezes falta pessoas para fazer estas coisas, né? E
Então a obra de Deus, ela é um corpo. A igreja é um corpo, né? Os obreiros são um corpo. Então cada um faz uma função. Não que ele não possa fazer outras coisas, possa, mas cada um tem aquela função que é dele. Né? O corpo de obreiros é assim. Mas, infelizmente, até hoje não acontece dessa forma. Né? E acaba que, às vezes, sobrecarrega até para uma pessoa. Né? É um corpo, vamos assim dizer, eu até comentei esses dias, se eu não estou enganado, eu comentei com a minha esposa. Às vezes torna até um corpo aleijado. Já viu a pessoa aleijada? Aquela pessoa que não tem uma perna, então ela tem que forçar a outra. Se ela não tem a perna esquerda, ela vai ter que forçar a perna direita, né? Aquela pessoa que não tem uma perna, ela vai ter que pender para uma perna só. Ela vai ter que forçar um lado, porque não tem outra perna. Então acaba que na obra de Deus, às vezes acontece a mesma coisa. Né? Se fala tanto que os obreiros é um corpo, mas às vezes nem parece, porque alguns que deveriam estar fazendo a obra como deveria fazer, acabam deixando, né, infelizmente, na responsabilidade de alguns só. Aí o corpo acaba ficando aleijado. Né? Mas não é esse mérito que eu vou entrar, não. Né? Só quero falar aqui no nosso estudo da escolha do obreiro. Então a igreja estava com essa necessidade. Vamos falar no português, claro. Estava sobrecarregado para os apóstolos, né? Os apóstolos, eles tinham que pregar a palavra, curar, expulsar demônio e tinha que servir as mesas também, né? Então estava sobrecarregando para eles, né? Sabe, meu amigo e minha amiga, não é só a igreja, mas tudo que é um corpo tem que ter as suas funções. Por exemplo, vamos trazer para uma empresa completa. O que a empresa completa tem? A empresa completa tem o patrão, que é o cabeça, mas tem o gerente, vamos supor que a empresa trabalha com vendas, loja, tem os vendedores, mas tem aquele que mexe com a parte do dinheiro, que é a contabilidade, tem as faxineiras que limpam, trabalham na limpeza, tem os empacotadores, E, enfim, um corpo, para ser um corpo, cada um tem que fazer sua função. Senão é o que eu falei agora, fica um corpo aleijado. E acontece muito isso. Então a igreja não é diferente. A igreja, até Jesus com os discípulos, tinha o Judas Iscariote, que foi o traidor, que mexia com as finanças, né? Trabalhava nas finanças, na tesouraria, vamos assim dizer. Você vê que até Jesus, ele escolheu os 12, porque ele não estava podendo continuar o ministério sozinho. Você vê, né? Então, nessa época, aconteceu a mesma coisa. Os apóstolos estavam sobrecarregados. Aí, eles reuniram a igreja, o conselho da igreja, os membros, porque um conselho é um membro, né? São vários membros reunidos. E falaram, ó, irmãos, a gente não pode deixar de deixar de pregar a palavra para servir as mesas. Então eu quero que vocês escolham entre si 7 homens. Preste atenção, tá lá, ó. Atos capítulo 6, versículo 3, que fala do Estevão, né? Mas fora o Estevão foram escolhidos outros 6. Atos capítulo 6, versículo 3, diz assim, ó. Foi o que eu falei agora, ó. Está no versículo 3 de Atos 6. Diz assim, ó. Escolha, pois, Atos 6, versículo 3. Escolha, pois, preste atenção, 7 homens, né? 7 homens de bom testemunho, vai escutando, de bom testemunho
cheio do Espírito, está em letra maiúscula, do Espírito Santo e de sabedoria. E passamos, pois, essa tarefa para eles. Então foi a recomendação dos apóstolos. A gente quer pessoas para fazer a obra, mas essas pessoas têm que ter esse requisito. Não pode ser qualquer pão com mortandela, com perdão da palavra. Não pode porque o irmãozinho canta bonito, a irmãzinha canta bonito, o irmãozinho ele tem uma eloquência boa, vamos colocar ele para fazer a obra. Não foi assim. Não, porque o irmãozinho ele varre a igreja, ele cata papel do chão, porque o irmãozinho ele vem na igreja todos os dias, vamos colocar ele de obreiro. Não foi assim. A escolha desses 7 homens não foram desse jeito. Os requisitos que os apóstolos pediram não foram esses. Não foram esses. Porque até então tem pessoas que são frequentemente na igreja, mas é pior do que o mundano. Tem pessoas que são frequentemente na igreja, mas não são convertidas. Tem pessoas que são frequentemente na igreja, mas não são batizadas com o Espírito Santo. Vão dar trabalho. E acontece muito isso. Às vezes tem pastor aí que está tão carente da igreja ter um grupo de louvor, está tão carente da igreja ter bastante obreiros. Essas igrejinhas que abrem é assim, né? Às vezes o pastor saiu debaixo de um espírito de divisão, né? Ele não tem aquela comunhão com Deus para poder orar, para Deus mandar obreiros, levantar obreiros, né? Porque a obra foi debaixo de espírito de divisão, né? De rebeldia. Aí entra um irmãozinho lá que canta bem, que tem a voz bonita, mas essa irmãzinha é adúltera, essa irmãzinha vive amaziada, né? Essa irmãzinha é fofoqueira, essa irmãzinha é mentirosa, essa irmãzinha é linguaruda, dá mau testemunho, dá mau exemplo, mas ela canta bem. Aí vai o pastor, né? Pastor que não quer começar do zero, ele vai lá, não, irmã, você tem chamado, né? Você tem chamado, irmã, você tem chamado, né? Aí vai lá, coloca a irmãzinha. Daqui a pouco o mau testemunho da irmã, porque cheiro ruim fede. Aliás, estou falando bobagem, né? Cheiro ruim exala, melhor dizendo. Cheiro ruim exala, o fedor exala. Né? Assim como um bom perfume, como o apóstolo Paulo diz, que nós somos o bom perfume de Cristo, assim como o bom perfume exala, o fedor também exala, o cheiro ruim exala. Aí daqui a pouco a irmãzinha começa a aparecer os maus testemunhos, né? Que a irmãzinha é adúltera, está traindo o marido, né? Aí a cara do pastor fica no chão, mas por quê? Quem que foi o culpado? Foi a irmãzinha? Não, foi o pastor. Que está carente de alguém para fazer a obra, para cantar no louvor, porque não quer fazer no gogó, não quer fazer tudo, né? Aí vai levantar a irmãzinha de qualquer jeito. Ou o irmãozinho, né? Às vezes o irmãozinho, porque ele varre a igreja todo dia, está na igreja frequentemente, aí o pastor começa a pressionar o irmão, né? Não, irmão, você tem que ser obreiro, tem que fazer a obra, você tem chamados, né? Fica colocando minhoca na cabeça do irmão. Aí o irmão se sente com o ego cheio, com aquelas palavras doces, aí o irmão levanta obreiro. Daqui um dia o irmão já está morto na fé. O irmão não tem estrutura para ser um obreiro. Que às vezes o irmão ainda está na mentira, às vezes o irmão ainda bebe uns golinhos de vez em quando. O irmão é mentiroso, mexe com a mulher dos outros, compra e não paga, né? Então acaba dando trabalho. Você pode ver uma coisa aqui, meus amigos, que os apóstolos até então eles estavam fazendo eles mesmos a tarefa de servir as mesas. O verdadeiro pregador, o verdadeiro pastor, ele não tem que ter medo de começar do zero. Se a igreja dele não tem obreiro, vai fazer ele mesmo. Vai orando para Deus levantar obreiros. Foi o que os apóstolos fizeram.
Chamaram eles, você vê que foi a própria igreja, olha que forte isso, foi a própria igreja que indicou esses 7 homens, a qual um deles era o Estevão, né? A própria igreja indicou esses 7 homens. Olha a responsabilidade. O que é a pessoa dar um bom testemunho, ser cheia do Espírito Santo? É indicar os 7 homens. É assim? E outra coisa, o obreiro também ele tem que ter ciência que ele tem chamado. Porque se o obreiro não tiver chamado também, não vai não. O obreiro não tem que ser chamado pelo pastor primeiramente. Para ser um bom obreiro, ele tem que ser chamado pelo próprio Deus. E uma vez ele sendo chamado pelo próprio Deus, o próprio Deus há de preparar a oportunidade, vai usar do pastor para levantar ele como obreiro. E a própria igreja vai aprovar ele. Tem que ter chamado. Aí, você vai pular o versículo 4, 5, olha o 6. Então, esses 7 homens, incluído Estevão, foram apresentados aos apóstolos. Aí, o que os apóstolos fizeram? Olha só, versículo 6. E apresentaram, pois, esses homens aos apóstolos, que oraram sobre eles, impondo-lhe as mãos. Olha aí. Então, mesmo esses homens apresentados aos apóstolos, o que os apóstolos ainda fizeram, meu amigo e minha amiga? Eles ainda oraram. Eles ainda pediram uma confirmação. E esses 7 homens foram levantados debaixo de oração. Olha só. Então não basta somente apresentar a pessoa para ser obreiro. Às vezes tem gente que se apresenta para ser obreiro. Eu quero ser obreiro. Eu quero ser obreiro, pastor. Deixa eu ser obreiro. Às vezes aí o pastor nem ora, nem pede oração, nem pede confirmação a Deus. Que nem acontece muito isso. Às vezes tem pessoas que acham que a igreja é uma empresa, né? Que ele apresenta lá o seu currículo, que ele apresenta lá a sua ficha, aí o pastor vai contratar ele para trabalhar de obreiro. A igreja não é firma. Já aconteceu isso, de pessoas apresentar o seu currículo, não, porque eu era da igreja tal, eu tocava, eu fazia, acontecia, eu era pastor, eu era isso, eu era aquilo. E às vezes o pastor nem ora, fala, irmão, você era isso? Vem trabalhar com nós aqui, vem ser pastor aqui, vem ser obreiro aqui. Não. A obra de Deus não é bagunçada desse jeito, não. Então você vê que os 7 homens foram apresentados aos apóstolos. Mas mesmo assim os apóstolos pediram a confirmação, colocaram as mãos sobre eles e oraram. Então tem que ser assim, meu amigo e minha amiga. A escolha do obreiro, primeiramente o obreiro tem que ser chamado por Deus. Mas depois o pregador, ele também tem que orar. Impondo as mãos, pedindo a confirmação. E também as pessoas que vão ser apresentadas para ser obreiro, tem que ter esses requisitos aqui de Atos. Vamos lá de novo. Atos 6:3. Tem que ter esse requisito para ser um bom obreiro. Se tiver esses requisitos, for debaixo de oração, tiver chamado por Deus, a confirmação do Espírito Santo, acabou. Vai ser um bom obreiro. Vai se destacar, vai crescer, vai se tornar uma bênção em nome de Jesus. Tá bom? Essa foi o nosso estudo de hoje. A escolha de um obreiro, a escolha do obreiro, né? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, meus amigos, se Deus assim me permitir.